Fala galera do AAS Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Hoje estamos para adentrar aqui a semana de número 20 aí da sessão de transferências aí da metade do campeonato que estamos trazendo para vocês. Vamos entrar aqui e mostrar para vocês, ó, 19ª semana. Vamos ir agora para a 20ª semana aí, então, do jogo e tutorial que estamos fazendo aí da Master League, aí do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas para vocês, né? Então aqui trazendo os dados para vocês e na sequência então já vamos aí adentrar a 20ª semana da história dessa temporada. Então aí o jogo vai salvar e vai adentrar então a 20ª semana. Então aí ó, tentar de novo aí, pelo jeito, a contratação do Ganish. Acho que pelo jeito que refizeram aí alguma proposta pro Ganish, ou tá nos mostrando ali que não foi aceito, terminou a possibilidade porque terminou então a sessão de transferência. Pessoal, se vocês têm gostado do nosso canal, deixe o like, compartilhe, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nosso vídeo como relevante, repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Jogadores, CDU, número de cartões e informações de transferências. Vamos entrar aqui, vamos ver o que é isso aqui. O Leonardo Pinheiro ali, né? Mas ele não tomou amarelo, nosso time pouco toma amarelo. Não entendi o porquê aí que tá barrado o Leonardo Pinheiro aí para esse próximo jogo. Feito isso então e observado então aqui, vamos ver aqui as informações de transferências. Vamos clicar aqui, apesar que não vamos olhar por aqui, né? Vamos olhar lá embaixo. Foi só para entrar aqui e mostrar para vocês, mas vamos retornar então. Vamos lá para baixo então. Mas ainda antes, vamos entrar aqui na minha equipe, vamos ver aí o que tinha de proposta pelo Ganish, se foi finalizado ou não. Ele tá com um triângulozinho azul aqui, ó, pro lado. Foi finalizado realmente fora do período de negociação, ou seja, nós não demos naquele momento lá recusa, mas por ter terminado aí o período, então foi recusado a proposta final. Então a Internazionale de Milão então contratou aí finalmente o McCartney sem clube por 403, lateral direito, e está em negociação de contrato com o Gigan, né? Sem clube, meio campista aí por 722, quer dizer, não contrata mais, né? Porque a sessão de transferências acabou de terminar, né? Vamos adiante então, a equipe da Lazio tem uma negociação em contrato que também não vai mais adiantar nada. O Livorno então tem uma transferência e contratou o Buzegoli sem clube, jogador meio campista, volante aí por 363. Já a equipe da Regina tem a transferência, contratou então aí o Giuliato, então lateral direito, jogador do Treviso por 364, né? Então aqui a gente já vê aqui que foi transferido, saiu então da equipe do Treviso o Giuliato, e a negociação de contrato por Von Telton não deu certo, aí lateral direito por 882 também. A equipe da Roma também tentou aí na tentativa da contratação do Poroi, que não deu certo, sem clube, né? Volante por 832, não deu certo. Já o Messina tinha aí uma negociação em contrato e conseguiu a contratação do Cranes, aí atacante sem clube, por 374. E o Parma então aí na negociação de contrato então não conseguiu, né, o Rueiras por 876, meio campista sem clube. Enquanto isso, a Fiorentina conseguiu a sua transferência, fez a contratação de Juarez, ou Juarez aí sem clube, zagueiro por 307. Já o Getafe conseguiu aí comprar aí o Mikhail sem clube, jogador meio campista avançado, por 501. E o Sevilla então conseguiu aí a contratação do Echeverria, atacante sem clube, por 700, e o Bolcos não conseguiu nada aí, ficou na negociação do contrato por 813. Já a equipe do Real Madrid não conseguiu aí a contratação do Dudek, né, por 450, goleiro aí sem clube. Não quer jogar, não quis o contrato, esquece Real Madrid. Desperdiçou uma grande oportunidade de jogar no Real Madrid. Já o Barcelona teve negociação aí de contrato com o Tremars, né, meio campista avançado por 1151 sem clube, e o Schirme também sem clube, também meio campista avançado por 1045. Também não quiseram jogar aí no Barcelona, desperdiçaram grande oportunidade de vitrine e de carreira, né. Já no Valência aí que fez negociação de troca aí com o Werder Bremen, né, mandando, chegou na verdade o Klasic, e eles mandaram o Zigic, né, mandaram o Zigic por 887 e receberam aí o Klasic por 1054. Klasic que é zagueiro, né, e o Zigic atacante. Esse Klasic que
para mim era atacante da seleção da Croácia, mas enfim, né? E tem mais aqui, né? Na verdade ainda tem aqui a contratação do Trezeguet, atacante por 1008, essa é uma bela contratação, jogador francês aí sem clube, e a contratação aí no caso, né, a venda do Jonas pro Avaí, atacante por 525. E a equipe do Betis então conseguiu a contratação aí do Evra, que já mostramos para vocês anteriormente. Então vamos aqui para Liga C. Aqui o Ajax conseguiu a transferência, contratou aí o Jarque do espanhol aí por 433, né? Ele que é zagueiro. Já o Bayern de Munique contratou então aí o Van Sack, sem clube, zagueiro, por 362. Já o Hertha Berlim teve negociação de contrato que não deu certo pelo Radgalen aí, sem clube, zagueiro, por 639, não deu certo. Em compensação para a equipe do Hamburgo, deu certo a contratação do Carlos Bonet, jogador do Dinamo de Kiev, já tínhamos mostrado anteriormente para vocês, por 666, que é um jogador aí da posição da volância. Já o Heerenveen conseguiu aí a contratação aí do Itzhead aí, sem clube, por 391. Ele que é meio campista para zagueiro, médio volante. Já o Bayer Leverkusen conseguiu a contratação aí do Jorge, sem clube aí, também meio campista volante, por 595. Teve a negociação aí de contrato com o Bruin, que não deu certo, sem clube, meio campista avançado, por 1059. E pelo Banterley também não deu certo aí, jogador meio campo defensivo, sem clube aí, por um salário de 1107. Já o Dinamo de Kiev então vendeu aí o Carlos Brunet pro Hamburgo por 666, como já mostramos antes. E o Schalke 04 então teve uma tentativa de contrato com o Talgani aí, sem clube, jogador também de volância, por 642, ao qual também não deu certo. Já a equipe do Porto tentou fazer um negócio aí com a equipe do Palermo, né? Tentando a contratação do Brienz, atacante, por 585, e tentou colocar o Morante aí nessa troca por 593, jogador aí de volância. Eu não sei se chegou a concretizar aí, né? Mas estava em negociação. Já a equipe do Hannover 96 aí tinha uma negociação em contrato com o Phil Mondin, que acabou que não deu certo, sendo ele jogador aí meio campo volante, por uma tentativa de 1047. Vamos aqui para a Liga D. Aí temos o Atlético Mineiro então, que fez negócio com o Nacional da Colômbia, né? Recebeu o Diego Torres por 747 de meio campo avançado, e mandou o Gavião aí, atacante, por 963. Aproveitando aqui, já vamos mostrar também que a equipe do Atlético Mineiro aí tentou, né, a contratação do Mauro Silva, sem clube, por 402, mas não conseguiu. Já a equipe do River Plate conseguiu aí uma contratação com sucesso, foi a contratação aí do Jabá, que veio do Nacional aí do Uruguai, meio campista avançado, por 304. Já o Nacional do Uruguai então efetuou a venda do Jabá então para o River Plate, como falamos, e tentou a contratação do Galego, sem clube, aí jogador lateral direito, por 449, mas não conseguiu também. Já o Avaí aí então comprou o Jonas do Valência, atacante, por 525, e tentou aí a contratação do Raiz, sem clube, por 797, e acabou que não deu certo também. Já o Vélez aí tinha uma negociação em contrato com o Ganowski, sem clube, atacante, por 737, acabou que não fechou também. Aqui o Nacional da Colômbia, aquela história que já falamos para vocês, né? Aí eles tentaram e contratar o Xangai, zagueiro, por 367, sem clube, mas fizeram essa negociação aí, pegando o Gavião do Atlético Mineiro por 963, atacante, e mandando o Diego Torres, em meio campo aí, volante, para a equipe do Atlético Mineiro por 747. E a Portuguesa tinha aí uma negociação em contrato com o Leonardo, sem clube, lateral direito, por 783, acabou que não deu certo também. E a equipe então do Paysandu contratou o Thiago Ribeiro, atacante, por 367. E o Inter, que tinha uma negociação de contrato aí com o Oliver, sem clube, meio campista, por 614,
que também não deu certo. O Santos tinha uma negociação em contrato com o Almelini sem clube, meio campista por 593, que acabou também não dando certo. E o São Paulo abriu duas tentativas de negociação de contrato, uma com o Doramore, aí atacante por 1.114 sem clube, não deu certo, e com o Cortan, também sem clube, também atacante por 1.060. São Paulo queria contratar de qualquer jeito, aí um atacante não conseguiu. Vamos aqui para a segunda divisão da Liga D, então, que tem o Nuremberg, que conseguiu aí a transferência e a contratação do Christiansen sem clube, lateral direito aí por 410. Já que o Goiás fez a contratação então do Budnar sem clube, lateral por 406. E o São Caetano tentou aí uma negociação de contrato com o Von Raame sem clube, meio campista por 826 e também não conseguiu. Outro que não conseguiu aí foi o Fluminense, né? Tentativa de contratação do Argus sem clube, lateral por 917 e não teve jeito. Aí você vê que teve muitas tentativas de contratações aí de vários clubes que não conseguiram, não tiveram êxito, né? Então essas foram as informações e dados de mercado aí das semana 20 que adentramos, né? Terminou então as 4 sessões de transferências aí do meio da temporada da Master League, dessa terceira temporada. Vamos aproveitar aqui, pessoal, e vamos salvar. E já vamos pedir para vocês que, se vocês têm gostado do nosso canal, deixe seu like, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possíveis através da sua própria inteligência artificial. Enquanto vai salvando aí, a gente vai trazer mais aí para vocês o pedido que, se vocês puderem repassar aí para os amigos aí, colegas, tanto de trabalho quanto de escola, os nossos vídeos aí, pedindo para eles, se puder se inscrever, vai ajudar muito aí no crescimento desse nosso trabalho aqui que fizemos aqui na diversão para vocês. Trazer o calendário aqui, semana de número 20, aí a rodada agora é com o Ipatinga, né? A partir do número 16 vai ter Santos e River Plate na Vila Belmiro, Avaí e Paris Saint-Germain na Ressacada em Florianópolis, Paysandu e São Paulo no Castelão, no Pará, Portuguesa e Atlético Mineiro em São Paulo no Canindé, Internacional e Vélez no Beira-Rio, AES Games e Ipatinga no AES Stadium, Nacional de Cali no Atanásio Girardot contra o Curitiba e Gama e Nacional aí no Distrito Federal, aí no estádio do Mané Garrincha. Eu acho que dá Santos contra o River Plate, Avaí e Paris Saint-Germain acho que deve dar um empate, Paysandu e São Paulo acredito que dê Paysandu. São Paulo tá numa fase nhaca aí, mas também tá tentando sair da zona do rebaixamento, né? Portuguesa e Atlético Mineiro deve dar Portuguesa, Internacional e Vélez acho que dá Inter, e as Games acho que dá nós, né? Nacional de Cali e Curitiba, acredito que dê Curitiba, Gama e Nacional, eu acredito que vai dar um empate aí. Então, trazido essas informações aqui para vocês, vamos trazer aqui a classificação, só para relembrar, né? Então tem a equipe do AES Games com 45 pontos na primeira colocação, segundo é o Santos com 29, terceiro River Plate com 25, quarto Ipatinga com 24, quinto Portuguesa com 24, sexto Paris Saint-Germain com 24, sétimo Nacional de Cali com 22 e oitavo Internacional com 22. A nona colocação é do Avaí com 20, décimo Nacional com 19, décimo primeiro Vélez Sarsfield com 18, décimo segundo Curitiba com 16, décimo terceiro Gama com 14, décimo quarto Paysandu com 14, décimo quinto São Paulo com 10 e na 16ª colocação o Atlético Mineiro, o Lanterna com 8. Na Liga A, então, tem a Juventus na primeira colocação com 43 pontos, segundo o Milan com 41, terceiro Inter de Milão com 38, quarto Palermo com 28, quinto Fiorentina com 27 e na sexta colocação a Roma com 26. São as 6 equipes que vão se classificando para a próxima temporada do campeonato da UEFA, aí na quarta temporada, né? Sétima colocação da Sampdoria com 23 e oitava colocação do Messina com 21. Nona colocação do Udinese com 19 e décimo colocado Regina também com 19. A diferença entre eles é menos 1 de saldo para o Udinese e menos 5 de saldo para a Regina. 11º Treviso com 18, 12º Lazio também com 18. A diferença entre eles é menos 4 de saldo para o Treviso e menos 8 para Lazio. 13º é o Livorno com 15, 14º Parma com 11 e aí na zona do rebaixamento, na zona vermelha aí, 15ª colocação o Empoli com 9 e o Lanterna é o Lecce na 16ª colocação com 4. Na Liga B, a primeira colocação é do Real Madrid com 46, segundo o Barcelona com 40, terceiro Valência com 31, quarto Málaga com 28, quinto Villarreal com 26,
Sexto, o Atlético de Madrid com 25. São as 6 equipes que vão se classificando para a quarta temporada do Campeonato da UEFA. Sétimo colocado, o Deportivo La Coruña também com 25, os mesmos do Atlético de Madrid, mas aí o saldo de gol deles está igual, porém o Atlético de Madrid tem 26 gols e o Deportivo La Coruña 21. E a oitava colocação é do Sevilla com 23 pontos. Já a nona colocação é do Espanhol com 22, décimo colocado Real Mallorca com 18, Osasuna 11º com 17, 12º o Getafe com 15 e 13º o Real Sociedad também com 15. A diferença entre eles é menos 6 para o Getafe, menos 9 para o Real Sociedad. 14º o Racing Santander com 13 e na zona do rebaixamento, e na zona vermelha, o Real Betis na 15ª colocação com 12 e o Lanterna, o Cádiz, na 16ª colocação com 7. Na Liga C, então, o Bayern de Munique é primeiro com 30, o Werder Bremen é segundo também com 30, terceiro o Stuttgart com 29, quarto o Schalke 04 também com 29, quinto o Bayer Leverkusen com 28 e na sexta colocação o Hamburgo com 27. São as 6 equipes que vão se classificando para a quarta temporada do Campeonato da UEFA. A diferença entre Bayern de Munique e Werder Bremen, que faz o Bayern ser o primeiro, é de 12, enquanto o Werder Bremen é o segundo porque tem 4. Stuttgart tem 12, enquanto o Schalke 04 tem 6, por isso é o quarto colocado. E o Celtic então é o sétimo colocado com 26, assim como o Hannover, o oitavo colocado, que também tem 26 pontos. A diferença entre eles é 5 positivo para o Celtic e menos 1 para o Hannover. Do lado de baixo então da classificação, na nona colocação temos o PSV com 23, décimo Feyenoord com 21 e 11º Heerenveen também com 21. A diferença entre as duas equipes holandesas é de menos 2 para o Feyenoord e menos 9 para o Heerenveen. 12º colocado o Ajax com 18, 13º o Dinamo Kiev com 15, 14º o Hertha Berlim com 13 e na zona do rebaixamento aí, na zona vermelha, o Porto na 15ª colocação também com 13 pontos e o Lanterna é o Fenerbahçe, 16º colocado com 9. A diferença entre Hertha Berlim e Porto, que faz o Hertha Berlim estar escapando uma posição acima da zona do rebaixamento e o Porto estar na zona do rebaixamento, é que o Hertha Berlim tem menos 7 de saldo e o Porto tem menos 10. Então essas foram as informações aí das classificações das ligas A, B, C e D. Aí vamos trazer para vocês a informação do nosso time, então mostrar aqui para vocês, né, que temos aí o Leonardo Pinheiro ali naquele azulzinho, jogador que foi chamado para não só ele, como o Rafael e o Segato, né? Acho que é o Rafael, vamos voltar ali para ver. O Periquito e o Segato foram convocados para a seleção e aí vão desfalcar a nossa equipe aí na próxima rodada. Trazido aqui essas informações para vocês, vamos trazer aqui o ranking então da artilharia para vocês, que tem o Leonardo Pinheiro da equipe do ES Games na primeira colocação com 22 gols, segundo é o Fusca aí da Portuguesa com 11, terceiro o Hanson da ES Games com 10. No mais aqui então vamos só dar uma repassada aqui para vocês, é só para nós ter aí como dados, né? Para poder mostrar para vocês então aí os outros jogadores, né? E no ranking então de assistência tem o Leonardo Pinheiro aí fazendo dublê aí, tanto no ranking da artilharia quanto da assistência. Ele é o primeiro na das assistências também com 8 assistências, segundo Alessandro do Inter com 4, Babit da Portuguesa também tem 4 e o restante dos jogadores só para nós ter como metadados aí para nós guardar, certo, pessoal? Vamos só aqui ainda repassar, né, a classificação aí dos gols na temporada aí. Na artilharia, de Van Nistelrooy continua com 97 gols aí, o jogador do Málaga. A segunda colocação do Forlan com 90 e o Márcio Jonathan está um pouco mais longe agora com 86, também não tem jogado muito jogo, tá meio que de fora, meio que escanteado para jogar as Copas, que são menos, né, menos campeonato, e aí acaba que não tem jogado tanto, assim como o Santoy também não, aí aparece na 13ª colocação com 51 gols aí o jogador do ES Games. No ranking das assistências continua isolado de Maria do Real Madrid com 42, o Sarrin do Real Madrid também tem 29 na segunda colocação, e aí tem os outros jogadores aí na sequência então mostrando para vocês, beleza? Na classificação aí por pontos continua o Márcio Júnior sendo o melhor jogador do mundo ainda nessa meia temporada com 7.14, jogador do ES Games, segundo Leonardo Pinheiro também do ES Games com 7.11, terceiro Messi do Barcelona com 7.3, quarto Ibrahimovic do Milan com 6.83 e quinta colocação do Mité do Nacional da Colômbia com 6.82. Aí são os 5 melhores atacantes aí por enquanto da temporada aí, jogadores aí esses que aparecem aí na sua tela. Já os 5 melhores meio-campo tem o Team Top do Real Madrid na primeira colocação com 6.92, segundo é Seedorf do Milan com 6.90, terceiro Xavi do Barcelona com 6.86, quarto Sarrin do Real Madrid com 6.81 e Xabi Alonso é o quinto do Real Madrid com 6.78.
Aí já aparecem os 4 melhores zagueiros, que tem o Zambrotta na primeira colocação aí do Milan com 6,56. Segundo, Samuel da Internazionale com 6,53. Quarto, Fusilli do Santos com 6,52. E quinto, Pará do Santos com 6,51. Lembrando ali que o Matthew não conta porque está aposentado, assim como o Castellazzi e o Rogério Ceni. Então os 3 melhores goleiros são Casillas do Real Madrid com 6,50, Pavlovic do Hannover com 6,52 e Pugione da Regina com 6,48. Fechando então aqui para vocês as informações, vamos voltar aqui e vamos mostrar para vocês que o nosso próximo jogo aí contra a equipe de Ipatinga, quarto colocado no campeonato. Vamos trazer aqui para vocês a provável escalação de como que deve jogar o Ipatinga aí para o próximo jogo, né? Nosso adversário aí que vem muito provavelmente aí no 4-4-2, vai jogar com o goleiro César Luz, Marcão, Ricardo Rocha, Maurinho, Espessato, DH Kim, Tinga, Almir, Richardson, Felipe e Bertolli. E o Felipe, só ressaltando, mostrando para vocês que tem 75 partidas, 45 gols, 10 assistências, jogador que já andou no radar da equipe do ES Games. Aí o Bertolli então tem 46 partidas, 26 gols e 5 assistências. É o ataque da equipe do Ipatinga, que já teve aí o Mineiro nesse ataque aí. Hoje tem o Fernando Bertolli, certo? Fechado também essas informações, vamos só mostrar aqui para vocês análise da partida, como é que foi o nosso primeiro jogo contra a equipe do Ipatinga. Foi 1-0 para a equipe do ES Games fora de casa, né? No estádio do Ipatinga. Me lembro que foi feito o gol aí pelo Márcio Jonathan no segundo tempo, né? Ele entrou no finalzinho do jogo, conseguiu fazer o gol que deu a vitória para a equipe do ES Games. Aí a posse de bola, né? Como é que saiu o lance do gol. E aí ele, né? Márcio Jonathan também, que foi escolhido aí também o melhor jogador em campo. Mesmo em poucos minutos aí garantiu a vitória da equipe do ES Games. Certo, pessoal? Vamos ficando por aqui, esperando vocês nesse próximo jogo. Até lá!